Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê e hoje eu vou te contar 3 episódios perdidos de Os Simpsons. A gente vai começar com um Bart morto, mas antes, vou fazer um alerta gatilho. Se você não está se sentindo bem nesses últimos dias, eu aconselho você pular esse episódio, pois tem muito conteúdo explícito, muito gore e vamos tratar de assuntos difíceis como depressão e sobre suicídio. Se você não estiver se sentindo bem, eu aconselho pular esse episódio porque ele é um pouco pesado demais. E também, se você estiver precisando de ajuda, você pode entrar em contato com o Centro de Valorização à Vida, o CVV, e o número é 188. Dito isso, tenham um excelente episódio. Você sabe como a Fox tem uma maneira estranha de contar os episódios dos Simpsons? Ele se recusa a contar alguns deles, tornando a quantidade de episódios inconsistente. A razão para isso é um episódio perdido da primeira temporada. Encontrar detalhes sobre esse episódio perdido é difícil. Ninguém que trabalhava na série na época gostava de falar sobre isso. Pelo que foi reunido, o episódio perdido foi escrito inteiramente por Matt Groening. Durante a produção da primeira temporada, Matt começou a agir de forma estranha. Ele era muito quieto, parecia nervoso e mórbido. Mencionar isso a qualquer um que estava presente resultava em eles ficando muito zangados e proibindo você de mencionar o assunto a Matt. Ouvi falar disso pela primeira vez em um evento em que David Silverman estava falando. Alguém na multidão perguntou sobre o episódio e Silverman simplesmente deixou o palco, encerrando a apresentação horas antes. O número de produção do episódio foi 7G06. O título foi Bart Morto. O episódio rotulado 7G06, Lisa Tristonha, foi feito mais tarde e recebeu o código da produção de Bart Morto, para esconder a existência deste último. Além de ficar com raiva, perguntar a qualquer um que estava no programa sobre isso faria com que eles fizessem tudo o que pudessem para impedir que você se comunicasse diretamente com o Matt Groening. É um evento de fãs, consegui segui-lo depois que ele falou com a multidão, e eventualmente tive a chance de falar com ele a sós, quando ele estava saindo do prédio. Ele não parecia chateado por eu tê-lo seguido, provavelmente esperava encontrar o típico fã obsessivo. Porém, quando eu mencionei o episódio perdido, toda a cor sumiu do seu rosto, e ele começou a tremer. Quando perguntei se ele poderia me contar alguns detalhes, ele parecia estar à beira de lágrimas. Ele pegou um pedaço de papel e escreveu algo nele e me entregou. Ele me implorou para nunca mais mencionar o episódio. O pedaço de papel tinha o endereço de um site, que eu prefiro não dizer qual era por motivos que você verá em um segundo. Eu digitei o endereço do navegador e cheguei a um site totalmente preto, exceto por uma linha de texto amarelo. Era um link para download. Eu cliquei nele e o arquivo começou a ser baixado. Assim que o arquivo foi baixado, meu computador enlouqueceu. Foi o pior vírus que eu já vi. A restauração do sistema não funcionou e todo o computador teve que ser reinicializado. Antes de fazer isso, porém, eu copiei o arquivo para um CD. Eu tentei abri-lo em meu computador agora vazio, e como eu suspeitei, havia um episódio de Os Simpsons. O episódio começou como qualquer outro episódio, mas teve animação de péssima qualidade. Se você já viu a animação original de Numa Noite Encantada, que é o último episódio da primeira temporada, era mais ou menos igual, só que um pouco menos estável. O primeiro ato foi bastante normal, mas a maneira com que os personagens agiram foi um pouco diferente. Homer parecia mais zangado, Marge parecia deprimida, e Lisa parecia ansiosa. E Bart parecia ter raiva e ódio genuíno dos seus pais. O episódio era sobre os Simpsons fazendo uma viagem de avião. Perto do primeiro ato, o avião estava decolando. Bart estava brincando como seria de se esperar.
No entanto, como o avião estava a cerca de 15 metros do solo, Bart quebrou a janela do avião e foi sugado para fora. No início da série, Matt teve a ideia de que o estilo animado do mundo dos Simpsons representava a vida, e que a morte tornava as coisas mais realistas. Isso foi usado nesse episódio. A imagem do cadáver de Bart era quase irreconhecível. Eles aproveitaram o máximo o fato de não ter que se mover, e fizeram o desenho quase fotorrealista do seu cadáver. O primeiro ato terminou com a foto do cadáver de Bart. Quando o segundo ato começou, Homer, Marge e Lisa estavam sentados à mesa, chorando. O choro continuou, ficou mais doloroso e soou mais realista, com melhor atuação do que você pensaria ser possível. A animação começou a decair ainda mais enquanto eles choravam, e você podia ouvir um murmúrio no fundo. Os personagens mal podiam ser distinguidos. Eles estavam alongados e borrados. Eles pareciam sombras deformadas com cores brilhantes aleatórias lançadas sobre eles. Havia rostos olhando pela janela, piscando para dentro e para fora, então você nunca tinha certeza de como eles eram. Esse choro continuou por todo o ato. O terceiro ato começou com um cartão de título dizendo que 1 ano havia se passado. Homer, Marge e Lisa eram esqueletos magros e ainda estavam sentados à mesa. Não havia sinal de Maggie ou dos animais de estimação. Eles decidiram visitar o túmulo de Bart. Springfield estava completamente deserta. Enquanto caminhavam para o cemitério, as casas ficavam cada vez mais decrépitas. Todos pareciam abandonados. Quando eles chegaram ao túmulo, o corpo de Bart estava deitado na frente da lápide, exatamente como no final do primeiro ato. A família voltou a chorar. Eventualmente, eles pararam e apenas olharam para o corpo de Bart. A câmera deu um zoom no rosto de Homer. De acordo com os resumos, Homer conta uma piada nessa parte, mas não é audível na versão que eu vi. Não dá para saber o que o Homer está dizendo. A visão diminuiu quando o episódio chegou ao fim. As lápides ao fundo tinham os nomes de todos os atores convidados dos Simpsons, alguns dos quais ninguém tinha ouvido falar em 1989. Alguns que ainda não estavam no programa. Todos eles tinham datas de morte neles. Para convidados que morreram desde então, como Michael Jackson e George Harrison, as datas eram quando eles morreriam. Os créditos eram completamente silenciosos e pareciam escritos à mão. A imagem final era a família Simpson, em seu sofá, como nas introduções, mas tudo desenhado no estilo hiperrealista e sem vida do cadáver de Bart. Um pensamento me ocorreu depois de ver o episódio pela primeira vez. Você poderia tentar usar as lápides para ver a morte dos atores convidados, vivos dos Simpsons, mas tem algo estranho sobre a maioria dos que ainda não morreram. Todas as suas mortes estão listadas na mesma data. Esse episódio perdido se chama A Depressão de Homer. Todo mundo de 1989 se lembra do programa Os Simpsons, certo? Ele ainda vai ao ar novos episódios ainda hoje, mas se eu te disser que eu encontrei algo obscuro na série, não poste o episódio no YouTube ou você terá sua conta suspensa devido a uma reivindicação de direitos autorais da Fox. Eu estava online há alguns meses tentando encontrar episódios de Os Simpsons, pois era fã dos episódios antigos, e eu nunca gostei dos novos episódios. Meus pais estavam em uma festa no fim de semana e meu melhor amigo estava na casa dele estudando para uma prova. Eu estava sozinho, então os meus pais me deram permissão para estar no computador, para estudar para uma prova de história. Então, depois de passar por sites carregados de vírus e anúncios, eu encontrei um site que tinha episódios sem vírus ou anúncios. Ok, não foi ótimo, mas pelo menos não é tão arriscado quanto a maioria dos outros sites. Assisti cerca de 10 episódios do programa antes de decidir me preparar para dormir. Depois de passar pela minha rotina noturna, eu pensei,
Bom, talvez mais um episódio não faça mal. Afinal, eu tava entediado esperando ver alguma coisa e meus pais não estavam em casa. Na última página havia um episódio dos Simpsons chamado A Depressão de Homer. O que é estranho, porque não havia um episódio com esse título. O vídeo tinha 7 minutos e 56 segundos de duração. No entanto, a descrição ainda era mais estranha do que o próprio título. Aqui está o que estava escrito lá. Devido à controvérsia, fomos forçados a interromper qualquer transmissão futura do episódio não exibido de Os Simpsons, que deveria ser um segmento do especial Treehouse of Horror de 2015. Esse episódio não deveria ser visto, pois é apenas um projeto. Assista por sua conta e risco. Fiquei confuso, já que eu vi quase todos os episódios do programa. Talvez tenha sido uma cena deletada de um episódio ou um episódio que foi descartado. E, por estar online, essa pode ser a única filmagem conhecida desse episódio. Portanto, fiquei emocionado e decidi que iria assistir então. Acontece que esse deve ter sido o maior erro que eu já cometi na minha vida. O episódio começou com a introdução de sempre. Nada muito estranho aqui. No entanto, a primeira coisa que não pareceu certa foi que na introdução a família nem aparecia e quando o logotipo apareceu, era vermelho sangue em vez de amarelo. Acontece que este site não estava brincando comigo. Realmente havia algo de errado nesse episódio. Após a introdução, o episódio começou. Começou como um episódio inofensivo, com Homer sentado em seu escritório na usina nuclear, trabalhando normalmente. De repente, o Sr. Burns, o chefe de Homer, diz pelo interfone que Homer precisava vê-lo o mais rápido possível. A tela muda para uma visão de Homer e do Sr. Burns conversando em seu escritório. Mas apenas um problema: o revestimento do áudio da animação não combinava, assim como o áudio estava estragado. Eu vou tentar o meu melhor para recriá-lo. O Sr. Burns disse ao Homer que achava que ele deveria deixar o trabalho. Não porque ele era o pior funcionário que eles já tiveram, mas porque a usina estava com uma economia horrível, causando cortes orçamentários e, como resultado, tiveram que diminuir os funcionários para economizar dinheiro. Homer, ele respondeu que entendia, e o Sr. Burns perguntou sem ressentimentos. Homer respondeu sim, sem ressentimentos. Obrigado por me contar. Homer saiu do escritório do Sr. Burns parecendo muito triste, com lágrimas nos olhos. Ele lutou contra a vontade de chorar e escondeu com uma careta. Pobre Homer, eu pensei. Foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Corta para uma cena na casa. Homer está sentado no sofá, olhando para baixo e curvado com uma expressão deprimida no rosto. Permaneceu em Homer por um tempo desconfortável. Eu me senti estranho porque Homer mal se movia. Não havia áudios, sons, nada. Apenas silêncio mortal. A princípio pensei que fosse um erro e que o artista do storyboard se esqueceu de obrigar Homer a fazer alguma coisa. Por se tratar de um episódio perdido, eu não esperava que fosse muito bem feito. Após cerca de 2 minutos disso, Homer suspira e começa a chorar baixinho, como se tivesse descoberto sobre o falecimento de um parente. Eu estava ficando assustado, o que aconteceu com o meu programa favorito. Após cerca de 30 segundos, o choro de Homer fica mais miserável e cheio de dor. Não era um choro de desenho animado, era uma tristeza real. Foi tão real que foi quase de partir o coração. A tela entortou um pouco e algo brilhou na tela. Mas eu não consegui ver porque passou muito rápido. Mas quando voltei quadro a quadro, eu vi algo que quase me fez vomitar. Era uma imagem estática de um cervo morto com a cabeça cortada e o estômago aberto, expondo seus órgãos à medida que saíam da ferida do seu estômago. Eu engasguei depois de ver aquela foto. Isso é estranho porque eu caço todo outono durante a temporada de veados e eu estou acostumado a ver veados mortos o tempo todo. Por mais doentio que tivesse, eu continuei. De volta à cena, o choro de Homer ficava mais alto conforme a cena avançava. Depois de mais um minuto disso, ele para de chorar e olha para a tela, com os olhos vermelhos. Eu fiz uma captura de tela, embora estivesse me assustando.
mas por algum motivo eu continuei. Homer começava a chorar de novo, mas dessa vez sou menos realista, mais estilo cartoon. A tela corta abruptamente para a visão de Homer com uma arma na mão. Por favor, não faça o que eu acho que você vai fazer, por favor, por favor. Eu gritei, por favor! Homer coloca a arma na boca e puxa o gatilho. Sangue realista e matéria cerebral estavam espalhados por toda parte. Depois disso, Marge entra e grita ao ver o corpo de Homer e começa a chorar intensamente. O episódio termina com a visão de Marge chorando sobre o cadáver de Homer, antes de ficar preto, que ficou lá por alguns minutos. Fiquei desapontado com isso. Isso foi uma perda de tempo, eu pensei. Durante isso, eu jurei que poderia ter ouvido algo como estática fraca, mas provavelmente era minha mente pregando uma peça em mim. Segundos depois, deixei meu telefone cair no chão e tive que pegá-lo. Mas quando eu voltei, eu senti meu coração bater mais forte. O que eu vi foi uma das imagens mais perturbadoras que eu já vi. E que vai me assombrar enquanto eu escrever isso. Algo inexplicável que me deu vontade de vomitar e chorar ao mesmo tempo. A tela corta para uma foto de Homer, do segmento do especial de Halloween Treehouse of Horror, do episódio Homer. Você sabe, aquele que fica viciado em se canibalizar, cortando o braço com uma serra usando a boca. Isso foi perturbador, porque aquele segmento não foi lançado até 2017. E esse episódio foi de 2015. Mas o que tornou ainda mais perturbador foi que Homer tinha os olhos negros e pupilas vermelhas, olhando diretamente para mim. O sangue cobrindo sua camisa e o fundo estavam em toda parte. Ah, Deus! Eu não queria lembrar disso. O áudio sendo reproduzido em segundo plano é uma versão distorcida do tema. Os Simpsons sendo reproduzido ao contrário, que fica cada vez mais alto até o ponto de que ficou tão ruim que eu tive que abaixar o volume da TV. A imagem amplia o rosto por 20 segundos, durante os quais eu tirei outra captura de tela. Eu tentei ao máximo resistir à vontade de vomitar, mas eu cedi rapidamente. Corri para o banheiro para fazer exatamente isso. Que porra foi essa? Isso foi um pesadelo? Uma piada doentia? Eu comecei a chorar depois de ver aquela imagem perturbadora. Eu tentei fazer o meu melhor amigo assistir, mas não reproduzia. Não importava quantas vezes eu tentava fazer reproduzir, mas não funcionou. A princípio, ele não acreditou em mim e disse que eu adormeci na frente do computador e acabei sonhando. Mas depois de mostrar a ele as capturas de tela que eu tirei, ele surtou e se ofereceu para me deixar dormir na casa dele essa noite. Na manhã seguinte, eu tentei encontrar o episódio, mas ele não estava lá. Eu tive várias perguntas passando pelo meu cérebro. O que estava passando pela mente de Matt Groening enquanto ele fazia isso? Por que ele fez isso? Ele pensou 2 vezes antes de, sei lá, reproduzir isso por engano, mas havia uma pergunta que eu ainda não entendia. Como em nome de Deus os criadores do episódio foram capazes de escrever um episódio tão fodido, mal, demente, demoníaco? Na manhã seguinte eu enviei um e-mail para Matt Groening sobre o episódio e ele respondeu: Caro Mark, sim, esse é meu nome. Eu só queria dizer que sinto muito por você ter visto esse episódio horrível. Eu não sabia o que passava na minha cabeça quando eu o fiz. Veja bem, o episódio de Depressão de Homer foi originalmente concebido para ser um segmento da Treehouse of Horror, onde Homer é demitido de seu emprego e entra em depressão e se transforma em uma pessoa muito triste. Mas nós descartamos porque sua natureza era violenta demais. Mas eu vou te contar um segredinho. Você tem que prometer, em nome dos fãs, não contar isso a ninguém. Havia um homem que trabalhava em nosso programa, chamado Rico Smith. Rico geralmente era um cara legal no início, mas era muito desajeitado. Um dia, ele e seu namorado Joe perderam um filho de 5 anos em um acidente de carro. Infelizmente tivemos que demiti-lo, pois ele perdeu muitos dias de trabalho devido ao luto. Seus pais, incapazes de lidar com isso, se divorciaram depois. Ambos falidos e incapazes de encontrar novos empregos, foram forçados a ir para uma parte pobre da cidade, morando em um apartamento de aluguel. Rico se sustentou tornando-se pintor e começou a vender pinturas para outros cidadãos da cidade. Anos depois, Joe, o namorado de Rico, seu último sentimento de esperança e apoio, o traiu com um outro cara.
E em sua tristeza e mágoa, Rico nos enviou ideias mórbidas para o episódio como Homer atirando em si mesmo, que foi quando decidimos que já era o suficiente e tínhamos que fazer algo o mais rápido possível. A gente denunciou para a polícia e quando eles chegaram ao apartamento de Rico, ele se matou depois de mandar para os estúdios. Então, o cara que assiste os episódios acidentalmente colocou ele no ar, e no dia seguinte percebeu o erro e baniu qualquer transmissão futura. Com muita esperança, ele recebeu apenas um aviso por seu comportamento. Ele inventou isso enterrando a fita em uma floresta perto do estúdio. Agora, como ficou online, eu não sei. Me desculpe, eu simplesmente não sei. Mas ainda assim, essa foi a pior coisa que eu já fiz. Eu sinto muito, Mark. Eu realmente sinto. Sinceramente, Matt Groening. Já se passaram 4 dias. Eu ando tendo muitos pesadelos. E eu estou cada dia mais triste. Eu conversei com os meus pais e com meu psicólogo. E eles disseram que eu só tô com muito estresse. Mesmo que eles tenham se desculpado, eu ainda não confio neles. Eu não consigo assistir a um episódio normal de Simpsons sem ver aquela imagem perturbadora de Homer, coberto de sangue olhando pra minha alma. Cara, vai ficar na minha memória pra sempre. Se você ver algum episódio de Os Simpsons chamado Depressão de Homer, não assista. Pelo amor de Deus, por favor, não assista. A menos que você seja corajoso o suficiente pra fazer e entre em contato comigo. Obrigado por dedicar o seu tempo lendo isso. E tenha um bom dia. Outro episódio perdido se chama Casa na Árvore do Terror, que seria o Tree House of Horror. Halloween. Um conceito tão simples, mas algo que me trouxe incontáveis anos de alegria. Tem algo em pegar todos os padrões da sociedade e jogá-los pela janela por 24 horas, que é tão absurdamente divertido. Crianças indo para casa de estranhos e pegando doces, algo que seria proibido em qualquer outra época do ano. De repente, é padrão. É uma das únicas vezes em que você pode estar em um elevador com o Capitão América, uma enfermeira sexy e um zumbi, e nenhum corpo pisca. No entanto, tem uma tradição de Halloween que ficou comigo por toda a minha vida. Esse é o especial anual dos Simpsons, Tree House of Horror. Nada combina a diversão e o medo do Halloween com Homer recriando o Corvo ou o Ned Flanders se exibindo como o Diabo. Eles eram itens básicos em minha casa enquanto eu crescia, e eu ainda os consumo com doces a cada Halloween. Foi por isso que, quando eu soube que minha estação local iria realizar uma maratona de Tree House of Horror na noite de Halloween, eu fiquei inacreditável. No entanto, quando eu olho para trás, eu gostaria de ter feito outra coisa. Qualquer coisa diferente do que testemunhar o que eu fiz. A noite de Halloween passou como sempre. Passei a noite toda assistindo a filmes de terror clássicos e distribuindo doces para crianças pedindo doces ou travessuras. À medida que a maratona se aproximava do início, eu me senti novamente como um menino de 8 anos. Preparei meus lanches incluindo os doces de Halloween, que sobraram, e eu estoquei em excesso exatamente por esse propósito. Eu me preparei para uma noite de diversão. Nas primeiras horas foi nada menos do que magia nostálgica e assustadora. No entanto, não compreendi totalmente a magnitude total do que estava entrando. Com 30 especiais, passei cerca de 15 horas na televisão. E eu tenho que admitir que é um pouco trabalhoso até para mim. Por fim, sucumbi ao tédio e ao açúcar e adormeci. Eu fui acordado um pouco depois de um comercial que estava ligeiramente mais alto que tinha direito de estar. Era cerca de 3:30 da madrugada. E os especiais estavam acabando. Eu estava prestes a desistir porque eles estavam entrando nos especiais posteriores, que, me desculpa, eu não tenho o mesmo nível de terror ou humor dos especiais mais antigos. Mas algo chamou minha atenção. O especial era uma abertura que eu nunca tinha visto antes. Eu fiquei intrigado para saber qual poderia ser.
O especial começou com a família assistindo a TV. Kent Brockman estava terminando o noticiário da noite quando, de repente, um alto relógio de pêndulo na sala de estar começou a soar. Os Simpsons, de repente, entraram em um transe estranho e uníssono e disseram: "Está na hora." De repente, a animação ficou muito mais nítida e fluida. Eles claramente contrataram um profissional externo para fazer a cena. Um por um, os membros da família começaram a ter convulsões e se transformar em criaturas horríveis. O corpo de Marge começou a se alongar e torcer, se tornando semelhante a uma serpente. Seus olhos ficaram vermelhos com um forro amarelo e ela se tornou um monstro cobra. Bart foi o próximo, com as costas aparecendo e desenvolvendo um palpite. Sua pele ficou verde e ele cresceu guelras e nadadeiras, tornando uma espécie de criatura do tipo Lagoa Negra. Ele sente suas costas tortas e faz uma piada sobre como o seu quiroprático não vai ficar feliz com isso. Homer começa a rosnar e garras saem de seus dedos. Sua boca se torna um focinho e cabelos castanhos irrompem de todo o seu corpo, cobrindo-o em todos os lugares, exceto no topo da cabeça, deixando ele efetivamente ainda careca. Isso o levou a emitir sua marca registrada de "Duh". Lisa ficou esperando sua transformação, apenas para que um simples chapéu de bruxa aparecesse em sua cabeça. Eu admito que isso me rendeu uma boa risada. Finalmente, Meg flutuou no ar e começou a se transformar em um morcego, dando uma profunda risada demoníaca, que enviou um calafrio muito real pelo meu sangue. De repente, todos os olhos se abriram e eles simplesmente olharam para a tela. Perturbou o quão intensos e assustadores eram os olhares, porque realmente me deu a sensação de que eles estavam olhando para mim, e não apenas para a tela. Um por um, eles começaram a falar com cada personagem, entregando uma única frase: "Você não vai se juntar a nós?" Para terror como você nunca sentiu. Esses contos não são para os fracos de coração. Mergulhamos profundamente em sua mente e a gente extrai seus medos mais sombrios. Se você não deseja se sujeitar a isso, nós humildemente o aconselhamos a parar agora. Você foi avisado. De repente eles pularam para a tela e o sangue escorreu lentamente. Treehouse of Horror. Quando foi pro comercial, eu me vi precisando de 1 minuto para recuperar um pouco o fôlego. Eu vi todos os especiais, incluindo um novo que foi ao ar alguns dias antes, e esse não é um deles. Eu nunca tinha ouvido falar de Treehouse of Horror antes. Em circunstâncias diferentes, eu teria pensado que era uma imitação barata, mas os dubladores e o orçamento da animação estavam lá. Todos os meus pensamentos de encerrar a noite foram pela janela, e eu sabia que tinha que continuar assistindo. Essa pode ter sido a melhor aventura para um desses que eu já vi, foi genuinamente engraçado e tinha a qualidade assustadora que faltava em muitos dos especiais posteriores. Eu me sentei novamente e esperei com vigor renovado pelo recomeço do especial. O primeiro segmento foi simplesmente intitulado "Estamos Entediados", um trocadilho medíocre, mas isso era normal para esses esboços. Abriu no auditório da escola primária, onde o diretor Skinner estava realizando uma assembleia. Ele estava examinando os novos termos e condições do sistema operacional do computador da escola, em detalhes extensos e excruciantes. A maioria dos alunos estava dormindo, ou quase dormindo. No topo do auditório, um grupo de alunos, incluindo Bart, Lisa, Milhouse, Nelson e Martin, estavam sentados. Todos, exceto Martin, estavam segurando a consciência por um fio. Bart olhou para a direita e viu um pequeno espaço rasteiro de luz vermelha sinistra brilhando. Bart convence os outros alunos a se juntarem a ele para escapar pelo forro. Nelson arrasta Martin junto para que ele não possa delatá-los para a esquina. Eles estavam em um espaço de rastejamento e se encontraram no escritório de Skinner. Eles vasculharam sua mesa e até descobriram seus registros permanentes. Bart pergunta o que ele diz e Lisa diz que parece que Skinner apenas bateu com a cabeça no livro e o ergueu, revelando uma impressão perfeita de seu rosto zangado. Após uma investigação mais profunda, eles descobriram um tabuleiro de Ouija confiscado. O grupo fica animado e então decide jogar, forçando o relutante Martin a entrar.
A cena que desenrola com eles fazendo várias perguntas ao tabuleiro. Milhouse pergunta se ele algum dia terá uma namorada e a ponteira continuamente repete a palavra não. Eles perguntam quando Martin vai morrer e o maldito soletra a palavra logo. Martin começa a entrar em pânico e tira a mão do ponteiro. Um vento ameaçador começa a soprar na sala e o tabuleiro começa a flutuar no ar. A ponteira se move sozinha soletrando "Vocês não disseram tchau". Braços e pernas sombrios empurraram para fora do tabuleiro e ela correu para Martin, jogando-o em um cabide e empalando. Nelson tenta lutar contra o tabuleiro, mas suas sombras envolvem o braço de Nelson e o força a dar um soco no rosto, entoando: "Pare de me atormentar! Pare de me atormentar! Pare de me atormentar!" O rosto ensanguentado de Nelson cai no chão e Milhouse se volta para Bart e Lisa. "Não tem chance de sobreviver a isso, não é?" Ele pergunta a eles, o tabuleiro de Ouija aparece atrás e diz não. Ele então agarra o pescoço de Milhouse e o quebra. A prancha avança lentamente sobre os trêmulos Bart e Lisa. Os dois se abraçam e se despedem. O quadro para e de repente diz: "Ah, adeus então." As sombras desaparecem e a prancha fica inofensiva no chão. Bart e Lisa dão de ombros e vão embora. Os dois estão prestes a voltar pelas portas do auditório quando Skinner passa pelas portas e os escalda dizendo que agora terá que recomeçar para eles. Bart pergunta se eles podem apenas dizer que aceitam e acabar com isso. Skinner relutantemente concorda e os acompanha de volta à aula. Ele os leva para uma sala de aula escura e fecha a porta, com um sorriso sinistro no rosto. É aqui que as coisas tomam um rumo extremamente desconfortável. Todas as músicas e sons param e a câmera começa a se mover de volta pelo corredor, em direção ao auditório. Ele empurra as portas e revela todos os alunos ainda na sala, mas eles não estão mais dormindo. Todos os alunos estão extremamente pálidos com os olhos arregalados de terror. Eles estão todos completamente imóveis e, é claro, estão mortos. A câmera gira lentamente, revelando todos os rostos mortos congelados com um último olhar de terror absoluto que eles jamais experimentarão. Quando o intervalo comercial chegou, eu me sentei a todo lado. Os Simpsons já haviam explorado o território sombrio antes, mas essa cena final foi absolutamente perturbadora. Eu fiquei chocado, mas cada vez mais interessado porque eu esperava por isso há anos. Um especial de Halloween verdadeiramente assustador. Eu estava investido agora, e mal podia esperar por mais. Os comerciais terminaram e o segundo segmento começou. O título desse era O Amanhecer dos Desnutridos. Uau, eles estavam realmente começando a se esforçar para esses trocadilhos agora. Abriu na usina nuclear onde Lenny, Carl e Charlie estavam olhando para um relógio que estava prestes a bater meio-dia. Eles ficam mais desesperados com o passar dos segundos e reclamam que estão com muita fome. O relógio bate meio-dia tocando a campainha do almoço e o grupo corre para o refeitório. O caminho deles é bloqueado pelos Sr. Burns, que os informam que tem um problema com o reator e que eles precisam consertá-los antes que possam comer. Charlie aponta que, por lei, eles têm direito de recusar o trabalho dos inseguros. O Sr. Burns sorri e explica que eles nunca leram os termos e condições de seus contratos e que renunciaram qualquer tipo de direito. O grupo soltou um suspiro e vestiu os trajes de riscos biológicos. Eles tentam consertar o núcleo, mas surge uma fonte de vazamento, enviando um gás verde nocivo para a câmara. Eles começam a entrar em pânico, mas Carl fez uma leitura e descobre que os níveis de radiação estão se estabilizando, na quantidade exata que os trajes podem suportar. Desde que a radiação na área permaneça exatamente a mesma, eles estariam bem. Um bip repentino chama a atenção e eles lentamente olham para ver o refeitório do outro lado do vidro, onde Homer acabou de colocar seu almoço no micro-ondas. Por que o reator fica ao lado do refeitório? Lenny pergunta. Cortes no orçamento, Carl responde. Os trajes do trio começam a estourar, expondo os gases tóxicos. Os gases derretem sua pele e o transformam em um mutante semelhante a um zumbi. Eles quebram o vidro no refeitório e começam a sibilar a palavra fome para Homer. Os três correm para Homer, que foge pelo corredor. Homer não consegue mais correr e tenta se esconder em alguns canos atrás dele. No entanto, não importa o quanto ele aperte, ele
gordo demais para caber entre eles. Desistindo, ele corre para a caixa de sugestões no corredor e escreve: por favor, faça esconderijos grandes o suficiente para cidadãos americanos, médio. Ele coloca a mensagem na caixa e corre para o escritório, e faz uma barricada na porta. Os 3 zumbis começam a arranhar a porta e tentam persuadir Homer a sair. Mais uma vez, a música corta e a cena corta para diferentes partes da planta, onde vários corpos jazem e o único som são gotas de sangue caindo no chão. A cena volta para o escritório de Homer, onde os zumbis ainda estão sussurrando para Homer abrir a porta. A câmera gira lentamente para Homer, que está morto. Seus olhos estão sem vida e seu rosto extremamente encolhido, mostrando que ele havia morrido de fome ao longo do tempo. A cena é cortada naquela imagem perturbadora. Corri para o banheiro quando os comerciais começaram e comecei a respirar pesadamente, debatendo se eu derramaria de volta todos os doces de Halloween. Cada vez que fechava os olhos, eu via o rosto encolhido de Homer, que se parecia com os reais que eu vira em livros de história. Eu me via tremendo e não sabia como parar. Eu tenho assistido filmes de terror horríveis desde os 5 anos de idade. Eu nunca tive nada que me afetasse tanto, especialmente um desenho animado. Havia algo nas imagens daquelas crianças mortas, o corpo emagrecido de Homer, que parecia muito errado, muito real e muito errado. Eu pensei em desligar a TV, mas não. Eu tinha chegado tão longe e eu não podia voltar atrás agora. Eu tinha que ver isso até o fim. Afinal, era apenas um simples desenho animado. O esboço final foi uma partida completa dos 2 primeiros, de qualquer coisa que os Simpsons de fato. Bom, os 2 primeiros sketches tiveram momentos perturbadores, ainda carregavam as referências tradicionais e o humor esperado da série. Esse esboço não continha humor e nenhuma história genuína. Todo o esboço estava no formato POV, ponto de vista, assumindo a perspectiva de um personagem invisível. Eles estavam dormindo em uma barraca quando Bart e Lisa entram e diz que é a hora. Eles se levantam e começam a segui-los pela floresta. Isso continuou por vários minutos e durante esse tempo não tinha diálogo nem piada de qualquer tipo. Ocasionalmente, Bart ou Lisa se viravam e olhavam para você. Mais uma vez eu tenho aquela sensação estranha que tive na abertura, onde eles não estão apenas olhando para a tela, mas diretamente para mim. No entanto, não era apenas o olhar que estava perturbando dessa vez, mas a expressão deles. Seus rostos estavam cheios de tristeza e empatia. Era o tipo de olhar que uma criança daria a um animal de estimação sendo levado ao veterinário ao ser sacrificado. Isso me encheu de medo e tristeza como eu nunca senti antes. Depois de quase 10 minutos, eles finalmente chegaram a uma misteriosa caverna escura. Os 2 se viraram e se recusaram a me olhar nos olhos, olhando tristemente para o chão. Você precisa entrar sozinho, disse Bart melancolicamente. Não podemos entrar, pelo menos ainda não. Lisa disse com igual tristeza que estava atingida de medo. O protagonista invisível entrou na caverna com o maior cansaço e atravessou a escuridão. Cada passo para longe da entrada trazia mais e mais escuridão até que eles estivessem em um precipício da total escuridão. É aí que a caminhada parou e eles simplesmente esperam. Então, emanando da escuridão, vieram os sons de passos pesados cada vez mais próximos. Eles se moviam em um ritmo lento e constante, cada vez mais alto, cada passo ecoando na cavidade do meu peito real. Através da luz fraca do sol poente atrás do ponto de vista, eu começo a notar uma sombra na escuridão. Um fenômeno que eu sei que é impossível, mas havia aquela sombra se formando diante dos meus olhos. A sombra era do tipo que parecia nada e ao mesmo tempo tudo. A massa em forma que incorpora seus piores medos como se fosse feita dela. Era uma sombra de puro terror. Ele se moveu em minha direção e de repente eu parecia fora de controle do meu próprio corpo e me senti convulsionando. Um fluxo viscoso de baba e espuma saiu da minha boca e meu corpo começou a tremer. Eu bati no chão e tudo ficou preto. Eu acordei algumas horas depois com a luz amanhecer. A TV ainda estava passando a maratona na noite anterior, mas não tinha vontade de assistir, não depois do que eu vi. Eu me levantei do chão e encontrei minha camisa encharcada com a combinação de suor e saliva. Eu nunca tive histórico de epilepsia antes e não conseguia pensar no que eu vi, o que pudesse causar isso. Eu peguei meu telefone, eu
Eu entrei online pra ver se alguém mais testemunhou o estranho episódio nas minhas pesquisas, não deram em nada. Eu poderia ter sonhado com a coisa toda, mas se fosse esse o caso, por que eu tava coberto com a minha própria baba? Eu não sei o que eu vi naquela noite, mas tem momentos que eu vejo coisas aleatórias que ativam a minha memória. Toda vez que isso acontece, eu sofro um ataque de pânico maciço e quase convulsiono novamente antes de conseguir uma boa imagem disso. Seja o que for, vai me assombrar pelo resto dos meus dias. Eu enviei essa história a todos vocês em busca de uma resposta. Alguém de vocês viu esse episódio? Alguém mais experimentou o mesmo terror que eu senti? E sobretudo, se eu não tô sozinho nisso, o que você viu naquela escuridão? Antes de começar sobre os comentários, eu queria falar que se você não conhece os Simpsons, você provavelmente está vivendo numa realidade muito diferente, porque é uma das séries mais famosas. Ela estreou na TV americana em 1989 e tá na sua 32ª temporada. É uma série que segue as aventuras da família Simpson, composta pelo pai Homer, a Marge, que é a mãe, e os 3 filhos, Bart, Lisa e Maggie. E também uma variedade de personagens secundários que vivem na cidade de Springfield. Mas o mais bizarro é que o Simpsons se tornou conhecido por fazer previsões sobre eventos que aconteceram na vida real. E algumas delas foram, no episódio de 95, a série previu que eu não sei como é que fala o 20, mas é a 20th Century Fox, a produtora de Os Simpsons, seria adquirida pela Disney em 2017, e o que acabou acontecendo. Em um episódio de 2000, a série previu que Donald Trump se tornaria presidente dos Estados Unidos, que se tornou realidade em 2016. Em um episódio de 98, a série previu que a equipe de curling dos Estados Unidos ganharia medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno de 2018, e aconteceu. E essas previsões fizeram que muitos fãs acreditassem que o episódio, que a equipe de roteiristas dos Simpsons seria capaz de prever o futuro. Mas provavelmente fosse só coincidência. Ou uma observação de tendência de alguma coisa, de algum evento que estava acontecendo. Foda é que parece que a série tem sido renovada para mais temporadas, só que os fãs têm falado que a qualidade do programa diminuiu muito ao longo dos anos. Mas é uma série muito popular no mundo todo e é provável que ainda continue por um bom tempo. Os Simpsons sempre, provavelmente, vão continuar fazendo referências a eventos e tendências atuais, o que pode levar mais previsões assustadoras e precisas no futuro. Mas que episódio, hein? Vamos falar um pouco agora dos episódios perdidos. Essas foram pesadas, né? Eu espero que o Alerta Gatilho tenha funcionado pra vocês no começo do episódio. Vamos recapitular um pouquinho sobre a creepypasta do episódio perdido Dead Bart, o Bart morto. Cara, essa é uma das mais conhecidas dos Simpsons e ela conta a história... Bom, resumindo, né? Do Bart que sofreu um acidente terrível que resultou na morte dele, e o episódio foi supostamente encontrado por um funcionário da Fox. E ele testemunhou a reação dos animadores e decidiu manter o episódio inédito. Ele faz várias correlações com os outros episódios dos Simpsons, mas um que faz bastante é do Comichão Ecossadinho, no que o Bart ele é eletrocutado por um brinquedo. A história também tem referências de da lenda urbana, que se chama A Mãe de Meg. Tipo, que a Marge é acusada de afogar a Meg em um acesso de depressão pós-parto, mas isso seria tema para outro episódio. Se vocês quiserem muito, comenta muito nas postagens do episódio sobre os episódios perdidos de Simpsons, pra gente poder fazer um episódio de conspirações, lendas urbanas dos Simpsons, que eu acho que dá pra fazer um episódio bem denso, bem macabro, bizarro sobre isso. Além disso, a história tem várias cenas perturbadoras, como uma sequência que Homer tá devastado pela morte de Bart e tem um colapso mental, e mostra ele batendo a cabeça repetidamente na parede.
e outra que a família é mostrada num estado de decomposição avançada. Eu vou deixar o vídeo. Eu não sei como eu vou disponibilizar esse vídeo pra vocês ainda. Eu acredito que eu vou postar esse vídeo no YouTube. Eu vou postar esse vídeo no YouTube pra vocês. Se ele não banir, é claro. Cara, essa creepypasta, ela é considerada falsa, né? Óbvio. É uma creepypasta, mas ela é a principal creepypasta de episódio perdido do que é discutido sobre os Simpsons. Bart morto é a principal e ela junto com o suicídio do Lula Molusco e aquele do Mickey, se não me engano é Mickey Mouse.avi, foram os precursores do gênero episódio perdido de creepypastas. Falando um pouco agora sobre a depressão do Homer, a história, tipo, resumindo, ela descreve o episódio que nunca foi exibido, que foi um episódio que foi produzido em segredo pelo Matt Groening e sua equipe, mas acabou sendo cancelado devido ao seu conteúdo perturbador. Na história, o Homer começa entrando num estado profundo de depressão depois de perder o emprego na usina nuclear. Eu achei um episódio muito pesado porque mostra toda a mente do Homer se deteriorando e ele, no final, cortando o braço com a serra. Nossa, é bem bizarro. Eu acho que escusa um pouco os comentários, né? Fica só o ar mais pesado mesmo. E me desculpe por ele. Já a Treehouse of Horror, que me fez ficar muito intrigado para assistir os episódios originais da série. Provavelmente eu vou fazer isso, mas ela é um pouco mais leve, apesar de criar uma tensão diferente, não gore, do que foi criado nas duas primeiras, né? Ela faz algumas correlações, como o episódio Bart Get Famous, o Bart fica famoso, em que Bart se torna uma estrela ao escrever uma história de terror que é transformada em um episódio do Treehouse of Horror. E também faz referência a lendas urbanas como a morte de Maud, que é o do personagem Maud Flanders, que morre no episódio de Treehouse of Horror que nunca foi exibido. Então tá aí mais uma ideia pra gente fazer mais um episódio dos Simpsons. Ele tem uma leve dose de humor, é mais tranquilo de engolir. E eu acho que se ele fosse um pouco mais light, daria até pra virar um episódio, talvez. Mas eu fui pesquisar pra ver se os Simpsons fizeram algum tipo de easter egg igual Bob Esponja fez com o suicídio do Lula Molusco, mas não tem nenhum registro deles terem criado um easter egg específico pra qualquer creepypasta sobre a série. Mas ela sempre faz referências e dessas, tipo, eles falaram de creepypastas que inclui o Slenderman e falaram também do Monstro do Lago Ness, do Pé Grande. E, tipo, os Simpsons é muito conhecido por incluir alguns easter eggs nos episódios, mas, tipo, pros fãs descobrirem. E são piadas recorrentes que aconteceram em um determinado local ou evento específico, referência de filme, programa de televisão popular e outras homenagens e paródias. Mas eles sempre flertam um pouco com criar easter eggs de cultura pop e histórias de terror. Isso faz o Simpsons ser uma série épica, porque o Matt Groening foi muito, muito inteligente criando a série. Eu gostava muito de assistir, confesso que hoje em dia eu acabo não assistindo tanto. Na verdade, faz muito tempo que eu não assisto um episódio de Simpsons e eu fiquei com vontade de assistir. Então, quem sabe a gente não pode assistir alguns episódios de Treehouse of Horror, sei lá, numa live da Twitch. O que vocês acham? Bom, para vocês que ficaram até aqui, o meu muito obrigado e eu espero que vocês tenham gostado muito. Esse episódio eu acho que ficou muito bom. Eu curti pra caramba gravar ele, eu curti pra caramba pesquisar sobre ele e eu espero que vocês tenham gostado bastante desse formato de episódio. Então, eu vou deixar aqui alguns recadinhos no final do episódio.
E pra vocês que ficaram até aqui, vocês perceberam que Marina não tem estado em bastante episódios. Com esse episódio já passou de um mês que Marina não participa de um episódio. E eu venho aqui trazer a triste notícia de que Marina vai entrar em hiato por um tempo do podcast para ela colocar em ordem algumas questões pessoais que precisam ser resolvidas, mas não tem tempo para o retorno dela. Quando ela se sentir confortável, ela vai retornar ao podcast. Mas o terror vai continuar aqui, e se vocês puderem mandar uma mensagem bem carinhosa para Marina, eu garanto que ela vai ficar feliz e eu também vou ficar muito feliz por vocês fazerem isso, tá bom? O terror vai continuar, eu vou continuar aqui e as coisas vão ser um pouquinho diferentes. Eu vou reformular um pouco o modo de como o terror vai ser exibido, escrito, e também nas plataformas do Insta e do TikTok e do Twitter. Então, esperem que novidades vão vir por aqui. A Aislan tá me ajudando bastante. Tenho que agradecer ao Léo do canal Profusão, que tem me ajudado muito, muito mesmo também. E o apoio dos apoiadores, dos ouvintes, todos vocês. A gente agora é uma mega família. E eu só tenho que agradecer tudo isso, que eu nunca imaginei que eu chegaria a esse ponto do podcast. No mais, siga a gente nas nossas redes sociais, que é @terrornaesquina, tanto no Insta quanto no Twitter. E se você quiser apoiar a gente, é apoia.se/terrornaesquina. Lá você vai ter acesso a episódios bônus e você também vai conseguir entrar no nosso grupo do WhatsApp sobre terror, a nossa seita secreta. E lá a gente conta piada, conta histórias de terror, manda vídeo de TikTok, manda foto de pet. E a gente vai fortalecendo a nossa comunidade por lá. Lembrando, apoia.se/terrornaesquina. Fora isso, eu tava pensando em lançar camisetas do terror com a logo e outra com uma imagem específica, mas eu queria ideias de vocês. Eu queria muito, muito, muito mesmo uma escrita Caçadores de Pé Grande, mas eu não sei se vocês embarcariam nessa comigo. Se sim, manda uma mensagem no direct, eu vou abrir uma caixinha no Insta, conversa comigo sobre isso. Vou deixar uma caixinha de sugestão para vocês mandarem ideias, para a gente pensar numa segunda camiseta sobre creepypastas, lendas urbanas, que tem a ver com o terror na esquina também, pra gente ajudar a mandar o terror pra tudo quanto é canto do Brasil e do mundo. Obrigado, novamente. Obrigado por ter escutado até aqui, mais uma vez. E cuidado nas esquinas. Tchau!